Boa noite. Nós vamos apresentar sobre o raio, relâmpago e trovão. A dupla é composta por eu, Yasmin Medeiros, e Amanda Gonçalves. Bem, esses fenômenos naturais, eles são bastante comuns em todo o planeta. E a curiosidade para entender como eles ocorrem, ou seja, o porquê, né, que eles ocorrem, é presente desde as civilizações mais antigas, como, por exemplo, os índios brasileiros, que acreditavam que Tupã, o deus Tupã, ele lançava raios sobre pessoas dominadas por maus espíritos. Ou Thor, da mitologia nórdica, que era considerado como o deus dos trovões. E na mitologia grega, tendo os Zeus, que também era considerado como o rei dos trovões e raios. E na busca desse entendimento, os povos criaram significados, né, para explicar o desconhecido. E essas crenças eram sempre relacionadas à proteção, né, à divindade protetora. Bem, alguns conceitos básicos a serem entendidos é que os raios eles são definidos como uma carga elétrica, uma descarga elétrica, entre a nuvem e o Sol. O relâmpago ele seria a luz resultante desses movimentos das cargas na atmosfera. E o trovão é o barulho ocorrido em consequência dessa descarga. É importante lembrar que mesmo que a gente sempre relacione eles à tempestade de chuva, né, e ventos, eles também podem ocorrer em erupções vulcânicas, como mostra a imagem, ou em tempestades de neve e areia. Bom, vamos entender um pouquinho sobre a formação dessas descargas elétricas, desde o raio até o relâmpago, terminando no trovão. Bom, o raio aí são as descargas elétricas que são muito fortes e ocorrem em nuvens do tipo cumulonimbus e também em nuvens de grandes erupções vulcânicas, podendo atingir o solo e causando grandes prejuízos. O raio ele é a consequência da existência de cargas elétricas opostas entre dois centros de carga. Ele pode ocorrer aí dentro de uma mesma nuvem, entre uma nuvem e o solo, entre uma nuvem e outra, entre uma nuvem e o céu, causando assim uma atração muito forte e rompendo a capacidade de isolamento do ar. Com isso, há um rápido movimento de elétrons do ar de um lugar para outro. Os elétrons eles movem-se tão rapidamente que fazem com que o ar ao seu redor se ilumine, dando origem a um claro que é conhecido pela gente como relâmpago, que acaba também aquecendo. É resultado de uma onda de choque sonora, resultando, no caso, em uma onda de choque sonora que dá origem aí ao trovão, que é o barulho que a gente escuta. A descarga é visível a olho nu, a centenas de quilômetros de distância, com trajetórias sinuosas e de ramificações irregulares, que às vezes possuem muitos quilômetros de comprimento. Agora a gente vai passar um pequeno vídeo sobre esses fenômenos dessas descargas elétricas. That jumped right over my head. Nessas descargas elétricas, a gente vai ter alguns tipos. Vamos destacar elas agora, as suas principais. A gente vai ter a descarga negativa, ou raio negativo, que é mais comum, sendo formado na base da tempestade. Ele tem origem aí a partir de partículas com carga elétrica negativa, que elas correm aí por uma trilha invisível em direção ao solo. Pouco antes de tocarem o chão, atraem partículas elétricas de carga positiva. A carga positiva salta em direção ao céu e fecha o circuito elétrico, que aparece na forma de raio luminoso. A gente vai ter também a descarga aí positiva. Neste tipo ocorre o inverso da negativa. As partículas de carga positiva ocorrem
no caso, correm em direção ao solo e atraem as partículas negativas. Esse fenômeno era considerado raro, mas acontece com muito mais frequência do que se pensava antigamente. É um tipo de raio que se desloca para fora da nuvem em céus aparentemente claros ou apenas ligeiramente nublados. Ao contrário dos raios negativos, os raios positivos são originados pela parte central e superior da nuvem de tempestade, ao invés da base. O líder se forma no céu, viajando horizontalmente por vários quilômetros antes de virar para baixo para se juntar com os íons negativos do solo fora da nuvem. Por isso, o trovão produzido por esses raios geralmente é mais forte e duradouro. Por causa da distância muito maior que viaja antes da descarga, os raios positivos tipicamente são 6 a 10 vezes mais fortes que o raio negativo, se tornando assim perigoso e são cerca de 10 vezes mais. Como resultado de sua maior potência, bem como a falta de aviso, os raios positivos são mais perigosos, como eu falei anteriormente, e esses raios são mais comuns no final da tempestade. Outro tipo de descarga elétrica que a gente vai ter é a do tipo no solo. Ela tem relação aí à trajetória, é o tipo mais conhecido e o segundo mais comum de raios aí que acontece. De todos os diferentes tipos de raio, é o que apresenta maior ameaça à vida e à propriedade, uma vez que atinge o chão. O raio nuvem-solo, ele é uma descarga entre a nuvem cumulonimbus e o solo. É iniciada pelo movimento para baixo de íons da base da nuvem, e um raio do nuvem-solo, ele pode ser negativo, positivo ou bipolar. Ele pode se apresentar aí nesses 3 tipos. A gente também vai ter aí o tipo solo-nuvem. Ele ocorre entre e uma nuvem, como o próprio nome já diz, entre a nuvem cumulonimbus, iniciando pelo movimento ascendente. Este tipo de raio se forma quando os íons negativos atraem o líder, que ergue-se do chão e junta-se aos íons carregados positivamente em uma nuvem cumulonimbus. Normalmente, ocorre em estruturas altas, como prédios e antenas. Bem, nas descargas elétricas intranuvem, ocorrem dentro da própria nuvem mesmo, como podem ver aí na imagem. E nos casos de nuvem entre outra nuvem, a única diferenciação seria que é de uma nuvem para outra, como podem ver na imagem também. E também tem os casos de nuvem e céu, que ao invés de tocar o solo, ele vai para a atmosfera. Bom, a gente vai ter aí, dentro desses fenômenos, os danos no meio rural. Esses danos podem ocorrer por meio de incêndios de florestas e plantações, causando grandes perdas aí aos agricultores. Podem ter buracos ou valas, ferimento ou morte de animais, que é muito comum, principalmente animais que se abrigam embaixo de árvores ou estão perto de cercas. Quando ocorre raio, a maior probabilidade de morrer ou ferir é grande. Danificar instalações, ou seja, galpões, currais, etc., pode ocorrer bastante danificar essas instalações e atingir as plantações, como a gente vê nessa imagem, que foi um raio que atingiu e acabou causando prejuízo na plantação de soja, por exemplo. Bem, e os protocolos, né, para proteção de evitar esses acidentes, né, prevenir que a gente seja atingido por esses raios, né, descargas elétricas,
Alguns básicos seria que a gente deveria se manter longe de árvores isoladas e altas, por elas servirem de ponte. Não operar tratores ou máquinas, especialmente para se for repocar algum equipamento metálico. Se você está no campo, né, ou em casa mesmo, não usar ferramentas metálicas, como a enxada, e também buscar refúgio no interior de edifícios ou locais que tenham para-raios, que é uma das formas mais eficazes de proteção. Caso você não tenha nenhuma dessas formas, não tenha nenhum local seguro, né, para se refugiar, o mais ideal seria o quê? Entrar dentro de um carro, que é uma das formas mais seguras, e não tocar em nenhuma parte da lataria. Mas em casos extremos de pânico, né, nunca se deve deitar ao chão e sempre procurar locais que sejam abertos e amplos. E executar essa posição que está aí ao lado, que é a posição de proteção contra raios em locais abertos. Deve se abaixar, né, o máximo que puder, e quanto menos alto você ficar, é mais seguro. E colocar as mãos nos ouvidos, para evitar ter danos auditivos maiores, né, como uma forma de proteção. E tentar apoiar somente as pontas dos pés no chão, para minimizar a área que está em contato ao solo, juntando também os calcanhares, porque caso você receba uma carga elétrica, né, a chance dessa eletricidade ir de um pé para o outro é bem maior, ao invés de ir para o resto do seu corpo. Além de outras regras, assim, mais gerais, se você tiver, tipo, em casa. Não ficar próximo de janelas ou portas, não utilizar eletrodomésticos que sejam a fio, e sempre procurar amparo nesses locais que tem para-raios. Aqui é uma demonstração do porquê a gente não deve estar próximo de árvores isoladas e evitar ao máximo estar perto. Como podem perceber, os dados podem ser desastrosos. Por isso, é ideal sempre seguir cartilhas de segurança ou que as empresas de companhia de energia falam. Aqui são nossas referências e obrigada pela atenção.